Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Montaigne, de Virginia Woolf. A escritora inglesa esquenta os ensaios do escritor francês publicados no século XVI. Isso, no final a gente volta a falar mais sobre o Montaigne e a Virginia Woolf. Boa leitura! Montaigne, de Virginia Woolf. Tradução: Tomás Tadeu. Uma vez, em Bar-le-Duc, Montaigne viu um retrato que René, rei da Sicília, havia pintado de si mesmo e perguntou: por que não é de igual maneira lícito a qualquer um retratar a si próprio com uma pena, tal como ele fez com um lápis? De imediato pode-se responder: não apenas é lícito, mas nada poderia ser mais fácil. Outras pessoas podem nos escapar, mas nossos próprios traços são quase familiares demais. Comecemos, pois. E então, mal nos pomos à obra, a pena nos escapa dos dedos. Trata-se de uma questão de uma dificuldade profunda, misteriosa e avassaladora. Afinal, em toda a literatura, quantas pessoas conseguiram retratar a si mesmas utilizando a pena? Apenas Montaigne e Pepys e Rousseau, talvez. O livro Religio Medici é um vidro colorido através do qual vemos, obscuramente, estrelas cadentes e uma alma estranha e turbulenta. Um espelho brilhante e polido reflete o rosto de Boswell, espiando por entre os ombros de outras pessoas na famosa biografia. Mas esse falar de si mesmo, seguindo as suas próprias veleidades, fornecendo o mapa inteiro, o peso, a cor e a circunstância da alma em sua confusão, sua variedade, sua imperfeição, essa arte pertenceu a um homem apenas, a Montaigne. À medida que os séculos passam, há sempre uma multidão diante desse quadro, contemplando suas profundidades, vendo nele seus próprios rostos refletidos, vendo mais coisas quanto maior for o tempo que olharem, nunca sendo capazes de dizer exatamente o que veem. Novas edições dão mostras de sua perene fascinação. Dizer a verdade sobre si mesmo, descobrir a si mesmo de tão perto, não é coisa fácil. Não temos notícias senão de 2 ou 3 dos antigos que trilharam esse caminho. Ninguém desde então seguiu as suas pegadas. É um empreendimento espinhoso e, mais do que parece, esse de perseguir, um passo tão caprichoso quanto o de nosso espírito, de penetrar as profundezas opacas de suas dobras internas, de selecionar e fixar tal quantidade dos mínimos aspectos de suas agitações. E é uma distração nova e extraordinária que nos tira das ocupações ordinárias do mundo, sim, e das mais recomendáveis. Capítulo 2, 2. Há, em primeiro lugar, a dificuldade de expressão. Entregamo-nos todos ao estranho e agradável processo que chamamos pensar. Mas quando se trata de dizer, mesmo a alguém que esteja à nossa frente, aquilo que pensamos, quão pouco então somos capazes de transmitir. O fantasma atravessa a mente e salta pela janela antes que tenhamos chance de tomar-lhes as rédeas, ou então afunda e regressa à profunda escuridão que com luz bruxuleante iluminou por um momento. Na fala, rosto, voz e dicção complementam nossas palavras e dão força à sua fragilidade. Mas a pena é um instrumento rígido, pode dizer muito pouco. Nem todos os tipos de hábitos e cerimônias que lhe são muito próprios. É também ditatorial. Está sempre transformando homens comuns em profetas e transmutando o andar naturalmente indeciso da fala humana na marcha solene e majestosa das penas.
É por isso essa razão que Montaigne destaca-se das legiões dos mortos com uma vivacidade tão irreprimível. Não podemos nunca ter dúvidas de que seu livro era ele próprio. Ele se recusou a dar aulas, ele se recusou a pregar, insistia em dizer que era exatamente como outras pessoas. Todo o seu esforço consistiu em escrever a si próprio, em comunicar, em dizer a verdade e em afirmar que se trata de um empreendimento espinhoso e mais do que parece. Pois, para além da dificuldade de comunicar aquilo que se é, há a suprema dificuldade de ser aquilo que se é. Esta alma ou a vida dentro de nós não combina absolutamente com a vida fora de nós. Se temos a coragem de perguntar-lhe o que ela pensa, ela está sempre dizendo o oposto do que outras pessoas dizem. Outras pessoas, por exemplo, há muito tempo, decidiram que cavalheiros de idade e de aspecto enfermiço devem ficar em casa e edificar os restantes com o espetáculo de sua fidelidade conjugal. A alma de Montaigne dizia, ao contrário, que é na velhice que se deve viajar, e o casamento, que, sem dúvida, raramente se baseia no amor, está sujeito a se tornar, no fim da vida, um laço formal que é preferível desfazer. Igualmente, na política, os estadistas estão sempre louvando a grandeza do império e pregando o dever moral de civilizar o selvagem. Mas vejam os espanhóis no México, exclamou Montaigne num acesso de cólera. Tantas cidades arrasadas, tantas nações exterminadas, e a parte mais rica e bela do mundo revirada pelo comércio da pérola e da pimenta. Vis vitórias. Capítulo 3, 6. E depois, quando os camponeses chegaram e lhe disseram que tinham encontrado um homem morrendo por causa de ferimentos e o tinham abandonado com medo de que a justiça pudesse incriminá-los, Montaigne perguntou: que lhes poderia ter dito? É certo que esse dever de humanidade lhes teria causado problemas. Não há nada tão profundamente, tão extensamente imperfeito quanto as leis, nem tão frequentemente. Capítulo 3, 13. Aqui, a alma, tornando-se inquieta, fustiga as formas mais palpáveis dos grandes pesadelos de Montaigne, a convenção e a cerimônia. Mas observem-na enquanto ela cisma, junto à lareira, no aposento interior daquela torre que, embora separada do edifício principal, tem uma ampla vista de toda a propriedade. Realmente, ela é a criatura mais estranha do mundo. Nada heróica, ela é instável, como o galo de catavento. Pois Montaigne vê a si mesmo como acanhado, insolente, casto, luxurioso, falador, taciturno, laborioso, delicado, engenhoso, estúpido, melancólico, bonachão, mentiroso, sincero, sábio, ignorante, liberal e avaro e pródigo. Capítulo 2, 1. Em suma, ela é tão complexa, tão indefinida, correspondendo tão pouco à aversão que a representa em público, que um homem pode passar a sua vida simplesmente tentando localizá-la. O prazer da perseguição é mais do que suficiente para nos recompensar por qualquer dano que possa ser causado a nossas esperanças mundanas. O homem que está consciente de si mesmo é, a partir daí, independente. E nunca está entediado, e a vida é apenas curta demais, e ele está impregnado de uma ponta a outra de uma profunda, ainda que comedida, felicidade. Ele sozinho vive, enquanto outras pessoas, escravas da cerimônia, deixam a vida passar por elas numa espécie de sonho. Conforme-se uma vez, faça uma vez o que outras pessoas fazem porque elas o fazem, e uma letargia toma conta, lentamente, de todos os nervos e todas as capacidades mais delicadas da alma. Ela se torna toda espetáculo e vazio exterior, embotada, insensível e indiferente. Se pedimos, pois, a esse grande mestre da arte da vida para nos contar seu segredo, ele certamente nos aconselhará a nos recolher para o aposento interior de nossa torre, e ali folhear as páginas dos livros, perseguir fantasia após fantasia, enquanto elas dão caça umas às outras, chaminé acima, e deixar o governo do mundo para outros. Retiro e contemplação,
Esses devem ser os principais elementos de sua receita. Mas não, Montaigne não é, de maneira alguma, explícito. É impossível extrair uma resposta simples desse homem sutil, entre sorridente e melancólico, de olhos pesadamente cerrados e de expressão sonhadora, brincalhona. A verdade é que a vida no interior, com seus livros e seus vegetais e suas flores, é muitas vezes extremamente tediosa. Ele nunca poderia verificar que suas ervilhas verdes eram muito melhores que a dos outros. Paris era o lugar de que ele mais gostava no mundo inteiro, até mesmo as suas verrugas e as suas manchas. Capítulo 3, 9. Quanto à leitura, ele raramente podia ler qualquer livro por mais de 1 hora seguida, e sua memória era tão ruim que esquecia o que estava na sua mente enquanto ia de um quarto para o outro. O conhecimento livresco não é nada de que alguém possa se orgulhar, e quanto aos feitos da ciência, a que se reduzem eles? Ele tinha sempre se dado bem com homens inteligentes e seu pai tinha verdadeira veneração por eles, mas ele observara que, embora eles tivessem seus bons momentos, suas rapsódias, suas visões, os mais inteligentes dentre eles tremem, chegando às raias da loucura. Observe a si próprio. Num momento, você está todo animado. No seguinte, um copo quebrado deixa-o à beira de um ataque de nervos. Todos os extremos são perigosos. É melhor ficar no meio da estrada, nas trilhas costumeiras, por mais lamacentas que sejam. Ao escrever, escolha as palavras comuns, evite a rapsódia e a eloquência. Mas, é verdade, a poesia é deliciosa. A melhor prosa é aquela que está mais plena de poesia. Parece, pois, que devemos ter em mira uma simplicidade democrática. Podemos desfrutar de nosso aposento na torre, com as paredes pintadas e as espaçosas estantes de livros, mas lá embaixo, no jardim, cavando, está um homem que enterrou o pai esta manhã. E é ele e os de sua estirpe que vivem a vida real e falam a língua real. Existe certamente um elemento de verdade nisso. As coisas são ditas com muita precisão na ponta mais baixa da mesa. Há, talvez, mais das qualidades que importam entre os ignorantes do que entre os estudados. Mas, de novo, que coisa vil é a turba! Mãe da ignorância, da injustiça, da inconstância, é razoável que a vida de um sábio dependa do julgamento dos tolos? Capítulo 2, 16. Suas mentes são débeis, moles e sem poder de resistência. É preciso dizer-lhes o que é conveniente que saibam. Não lhes cabe enfrentar os fatos tais como são. A verdade só pode ser conhecida pela alma bem-nascida. L'homme bien-né. Quais são, pois, essas almas bem-nascidas que devemos imitar? Quem dera Montaigne nos iluminasse mais precisamente. Mas não ensino, conto. Capítulo 3, 2. Afinal, como poderia ele explicar as almas de outras pessoas quando não podia dizer nada de maneira completa, simples e sólida, sem confusão e sem embaralhamento, nem numa única palavra? Capítulo 2, 1. Sobre a sua própria alma, quando, na verdade, ela se tornava cada dia cada vez mais obscura para ele? Há, talvez, uma única qualidade ou princípio, não se deve estabelecer regras. As almas às quais desejaríamos nos assemelhar, como Etienne de la Boétie, por exemplo, são sempre as mais flexíveis. Trata-se de existir, mas manter-se preso e obrigado por necessidade a uma única trilha não é viver. Capítulo 3, 3. As leis não passam de meras convenções absolutamente incapazes de dar conta da vasta variedade e desordem dos impulsos humanos. Hábitos e costumes constituem uma conveniência inventada para servir de apoio a naturezas tímidas que não ousam dar livre curso às suas almas. Mas nós, que temos uma vida própria e a consideramos infinitamente como a mais cara de nossas posses, suspeitamos sobretudo de qualquer tipo de afetação. Assim que começamos a discursar, a agir com afetação, a ditar leis, nós perecemos. Vivemos então para outros, não para nós mesmos.
Devemos respeitar aqueles que se sacrificam ao serviço público, enchê-los de honrarias e ter pena deles por permitirem como devem o inevitável compromisso. Mas para nós mesmos, deixemos ir embora a fama, as honrarias e todos os cargos que nos deixam em obrigação para com os outros. Deixemo-nos fervilhar sobre nosso incalculável caldeirão, nossa enfeitiçadora confusão, nossa miscelânea de impulsos, nosso perpétuo milagre. Pois a alma vomita maravilhas a cada segundo. Movimento e mudança são a essência de nosso ser. A rigidez é morte. O conformismo é morte. Vamos dizer o que nos venha à cabeça. Vamos nos repetir, nos contradizer, deitar fora o mais insensato dos absurdos e seguir as mais fantásticas fantasias sem nos importarmos com o que o mundo faz ou pensa ou diz, pois nada importa a não ser a vida e, naturalmente, a ordem. Essa liberdade, pois, que é a essência de nosso ser, tem que ser controlada. Mas é difícil ver que poder devemos invocar para nos ajudar, uma vez que toda restrição à opinião própria ou à lei pública é ridicularizada. E Montaigne nunca para de lançar desprezo sobre a desgraça, a fraqueza, a vacuidade da natureza humana. Seria talvez desejável, então, nos voltarmos para a religião para nos guiar? Talvez é uma de suas expressões favoritas. Talvez... E eu acho, e todas aquelas palavras que atenuam as precipitadas suposições da ignorância humana. Essas palavras nos ajudam a amortecer opiniões que seriam muito pouco oportunas para serem pronunciadas claramente, pois não dizemos tudo. Há algumas coisas que, no momento, é aconselhável apenas sugerir. Escrevemos para umas pouquíssimas pessoas que compreendem. Certamente, busquem a orientação divina, não tenham dúvidas, mas existe, entretanto, para aqueles que vivem uma vida própria, um outro monitor, um sensor invisível no interior, um chefe dentro de nós. Capítulo 3, 2. Cuja censura deve ser mais temida que a de qualquer outro, porque ele sabe a verdade, da mesma forma não existe nada mais agradável do que o sinal de sua aprovação. Esse é o juiz ao qual devemos nos submeter. Esse é o censor que nos ajudará a atingir aquela ordem que é a bênção de uma alma bem-nascida. Pois é uma vida especial aquela que se mantém em ordem, mesmo a sós. Capítulo 3, 2. Mas ele agirá sob sua própria luz. Por algum equilíbrio interno atingirá aquela estabilidade precária e sempre mutante que, embora controle, de forma alguma trava a liberdade da alma para explorar e experimentar. Sem outro guia e sem precedentes, é sem dúvida muito mais difícil viver bem a vida privada do que a pública. É uma arte que cada um deve aprender sozinho, embora haja talvez 2 ou 3 homens, como Homero, Alexandre o Grande, Epaminondas entre os antigos e Etienne de la Boétie entre os modernos, cujo exemplo pode nos ajudar. Mas é uma arte, e o próprio material sobre o qual ela trabalha é variável e complexo e infinitamente misterioso, a natureza humana. Devemos nos manter próximos da natureza humana. É preciso viver entre os vivos. Devemos recear qualquer excentricidade ou refinamento que nos separe de nossos semelhantes. Abençoados são aqueles que conversam facilmente com seus vizinhos sobre o seu esporte ou as suas construções ou as suas brigas e honestamente apreciam a conversa de carpinteiros e jardineiros. Comunicar é a nossa principal tarefa. A associação e a amizade são nossos principais prazeres. E ler? Não para adquirir conhecimento, não para ganhar a vida, mas para ampliar nossa interação para além de nossa época e de nossa província. Há tantas maravilhas no mundo, alcíonios e terras não descobertas, homens com cabeça de cachorro e olhos no peito, e leis e costumes, é bem possível, muito superiores aos nossos. É possível que estejamos adormecidos neste mundo. É possível que haja algum outro que é visível a seres com o sentido que agora nos falta? Eis aqui, então, apesar de todas as contradições e de todas as qualificações, algo definido. Esses ensaios são uma tentativa para fazer uma alma entrar em comunicação. Sobre esse ponto, ao menos, ele é explícito.
Não é fama que ele quer. Não é que os homens o citem pelos séculos afora. Ele não está erigindo nenhuma estátua no meio da praça. Ele quer apenas que sua alma entre em comunicação. Comunicação é saúde. Comunicação é verdade. Comunicação é felicidade. Compartilhar é nosso dever. Mergulhar energicamente e trazer à luz aqueles pensamentos ocultos que são os mais mórbidos. Não esconder nada. Não fingir nada. Se somos ignorantes, dizê-lo. Se gostamos de nossos amigos, fazer com que o saibam. Pois, como sei por bem sólida experiência, não existe melhor consolo, quando da perda de nossos amigos, do que o que nos é dado pela consciência de que nada deixamos de lhes dizer e de ter tido com eles uma perfeita e franca comunicação de amigo. Capítulo 2, 8. Há pessoas que, quando viajam, se fecham em si mesmas, protegendo-se do contágio de um ambiente desconhecido. Capítulo 3, 9. Em silêncio e desconfiança. Quando comem, precisam ter o mesmo tipo de comida que têm em casa. Qualquer visão e costume é ruim, a não ser que se assemelhe aos de seu próprio vilarejo. Viajam apenas para voltar. É a maneira mais errada da abordagem. Devemos começar sem nenhuma ideia fixa sobre onde vamos passar a noite ou quando pretendemos voltar. O caminho é tudo. Mais necessário que tudo. Má sorte das mais raras, devemos tentar encontrar, antes de partir, algum homem de nossa própria classe que vá conosco e a quem podemos dizer a primeira coisa que nos venha à cabeça. Pois o prazer não tem nenhuma graça a menos que o partilhemos. Quanto aos riscos, que possamos apanhar um resfriado ou ter uma dor de cabeça, sempre vale a pena arriscar uma doença passageira em nome do prazer. O prazer é uma das principais espécies de proveito. Capítulo 3, 13. Além disso, se fizermos o que gostamos, sempre faremos o que é bom para nós. Médicos e sábios podem ter as suas objeções, mas deixemos os médicos e os sábios com sua própria e triste filosofia. Quanto a nós, que somos homens e mulheres comuns, vamos dar graças à natureza por sua generosidade, usando cada um dos sentidos que ela nos deu. Variar o nosso estado tanto quanto possível, voltar ora este lado, ora aquele, para o calor, saborear ao máximo, antes que o sol se ponha, os beijos da juventude e os ecos de uma bela voz cantando catulo. Todas as estações são desfrutáveis, e dias úmidos e dias lindos, vinho tinto e vinho branco, companhia e estar só. Mesmo sono, essa deplorável redução do prazer da vida, pode ser pleno de sonhos. E as ações mais comuns, uma caminhada, uma conversa, ficar só no seu próprio pomar, podem ser intensificadas e iluminadas pela associação da mente. A beleza está por toda parte, e a beleza está a apenas 2 dedos de distância da bondade. Assim, em nome da saúde e da sanidade, não descansemos no fim da jornada. Que a morte nos surpreenda plantando nossas couves, ou no lombo de um cavalo, ou nos permita escapulir para alguma casinha no interior, onde estranhos possam fechar os nossos olhos, pois um criado soluçando ou o toque de uma mão nos deixariam arrasados. Melhor ainda, que a morte nos encontre em nossas ocupações normais, entre moças e bons camaradas que não façam nenhuma declaração ou lamento. Que ela nos encontre entre os jogos, os festins, as brincadeiras comuns e populares e a música e versos de amor. Capítulo 3, 9. Mas chega de morte, é a vida que importa. É a vida que emerge cada vez mais claramente à medida que esses ensaios alcançam não seu final, mas sua suspensão, a toda velocidade. É a vida que absorve cada vez mais, à medida que a morte se aproxima, o seu eu, a sua alma, cada fato da existência. Veste simples meias de seda tanto no verão quanto no inverno. Põe água no vinho. Não consegue cortar o cabelo após ter almoçado. Tem um copo especial para tomar água. Nunca usou lentes. Tem uma voz forte. Carrega uma vareta na mão. Tende a morder a língua.
Não consegue deixar de remexer impacientemente os pés. Tem vontade de coçar as orelhas, gosta de carne fétida, limpa os dentes com um guardanapo. Graças a Deus, eles são bons. Não dorme sem cortinas na cama. E o que é muito curioso, começa por gostar de rabanetes, depois não gosta mais e então gosta de novo. Nenhum fato é demasiado insignificante para que o deixe escorregar pelos dedos. E além do interesse dos fatos em si, há o estranho poder que possui de mudá-los pela força da imaginação. Observem como a alma está sempre projetando suas próprias luzes e suas próprias sombras. Como torna oco o substancial e substancial o frágil. Enche a plena luz do dia com sonhos. É tão animada por fantasmas quanto pela realidade. E no momento da morte, diverte-se com uma bobagem qualquer. Observem também sua duplicidade, sua complexidade. Fica sabendo da perda de um amigo e se solidariza, mas tem um malicioso e agridoce prazer nas desgraças de outros. Ela crê, ao mesmo tempo não crê. Observem sua extraordinária suscetibilidade a impressões, especialmente na juventude. Um homem rico rouba porque lhe dava um pouco dinheiro quando criança. Levanta-se uma parede para si porque o pai gostava de construção. Em suma, a alma está toda ornada de nervos e simpatias que afetam cada uma de suas ações. E contudo, mesmo agora, em 1580, ninguém tem nenhum conhecimento cristalino. Covardes que somos, amantes que somos das fáceis maneiras convencionais de como ela funciona ou o que ela é, exceto que entre todas as coisas ela é a mais misteriosa e o nosso eu o maior dos monstros e o maior dos milagres do mundo. Quanto mais me percorro e me conheço, mais minha deformidade me surpreende, menos compreendo a mim mesmo. Capítulo 3, 11. Observe perpetuamente, e enquanto houver tinta e papel, sem cessar e sem fadiga. Capítulo 3, 9. Montaigne escreverá. Mas resta uma questão final que, se pudermos fazer com que tire os olhos da sua absorvente ocupação, gostaríamos de fazer a esse grande mestre da arte da vida. Nesses extraordinários volumes de sentenças breves e interrompidas, longas e sábias, lógicas e contraditórias, ouvimos o próprio pulso e ritmo da alma, batendo dia após dia, ano após ano, através de uma veia que, à medida que o tempo passa, se afina quase até a transparência. Eis aqui alguém que se saiu bem na arriscada empresa de viver, que serviu o seu país e viveu retirado. Foi senhor de terras, marido, pai, entreteve reis, amou mulheres e meditou por horas sozinho em cima de livros antigos. Por meio da experimentação e da observação contínuas do que existe de mais sutil, conseguiu finalmente um miraculoso ajuste de todas aquelas caprichosas partes que constituem a alma humana. Ele agarrou a beleza do mundo com todos os dedos. Ele atingiu a felicidade. Se tivesse que viver de novo, disse ele teria vivido a mesma vida outra vez. Mas, quando observamos com intenso interesse o absorvente espetáculo de uma alma vivendo abertamente diante dos nossos olhos, uma questão se impõe. É o prazer o fim de tudo? De onde vem esse avassalador interesse pela natureza da alma? Por que esse desejo avassalador para se comunicar com os outros? É a beleza do mundo suficiente ou existe em algum outro lugar alguma explicação desse mistério? A isso que resposta pode haver? Nenhuma. Apenas mais uma questão. Que seja? Que sei eu? E esse foi Montaigne, de Virginia Woolf. Montaigne é um dos ensaios de Virginia Woolf em O Sol e o Peixe, que abre o seu livro, é o primeiro de todos e compõe a parte A Vida e a Arte, sendo que foi sugerido
por um apoiador do Leitura de Ouvido. Ah, é verdade. Por Matheus Trim. Então, trouxemos essa produção. Obrigado aí, Matheus Trim, pela indicação. É o Matheus Trim, né? Isso. Eu achei que tinha falado outro nome. Pra mim, Lucas, é como se o texto refrescasse as ideias do autor do século XVI, já que Montaigne publicou Les Essais, né, os ensaios, em 1580. Uhum. E a Virginia, ela faz essa publicação do ensaio sobre Montaigne, fazendo as reflexões sobre o que ele dizia, em 1925. Né? E saiu na primeira série da coleção The Common Reader, né, que era para o leitor comum, justamente. Ela tentou traduzir, né, vários autores da época. Olha aqui a lista de autores que ela traduz, se você quiser. E tem a ver com a proposta do próprio Michel de Montaigne. Os autores o Montaigne, né, Geoffrey Chaucer, Jane Austen, George Eliot e Joseph Conrad. Isso, que é o autor do Coração das Trevas. E o Michel de Montaigne tinha também esse desejo de deixar mais acessível ao common reader, aí como ela usou o termo, né? Até porque foi escrito em francês coloquial, né? Os ensaios. Uhum. Claro que se a gente ler hoje vai ser uma abominação, né? Pra francês entender. antigo. Pra entender vai ser difícil, mas na época era o francês colonial. Sabe quem vai ter a oportunidade de ter acesso a esses livros, Lucas? Os nossos apoiadores? Sim, estou mandando o link. Eu encontrei todos eles, estão em domínio público, né? Mas para apoiador já vai o link certinho, não precisa nem pesquisar. Bem legalzinho. Baixei todos os ensaios. Os ensaios têm muitos insights. São cerca de 700 páginas na tradução, se a gente for contar, né? Uhum. Onde ele discorre absolutamente sobre tudo da vida. Desde embriaguez até... eu utilizei, né, uma das frases dele quando eu fiz o curta-metragem. Legal contar essa historinha. O Lucas tem um curta-metragem premiado nos Estados Unidos. Bem das antigas, esse curta deve estar fazendo... 10 anos, Lucas. Foi em 2015. E é um filme sobre o Saci Pererê, mas com uma perspectiva diferente, assim. Em vez de ser aquela coisa mais pra criança de folclore, ele é como se... O curta-metragem é como se fosse de terror, né? Você vai encontrar no YouTube com o título The Savage ou O Selvagem. Isso, o Selvagem, Saci Pererê, escreve, já vai vir. E daí no filme eu uso a frase do Montaigne, né? Que foi tua sugestão, inclusive, que bárbaro é todas aqueles alheios à sua própria cultura, né? É o que ele define como bárbaro, que tá num dos ensaios do Montaigne, e que é pra... a gente tem essa perspectiva, né, no filme ali, no curta, o caçador, o personagem principal ali, viu o Saci como um bárbaro, né? Enfim, daí eu não vou contar o final, até porque é um curta, né? Você assiste e já vê o que acontece no final. Mas é sobre essa visão aí. E os ensaios, nossa, ainda... Você consegue trazer muito dele pra hoje, né? Nossa, estão totalmente atuais. Tanto é que a Virginia, né, 4 séculos depois, já continua chamando ele de grande mestre da arte da vida. E ela também afirma que seu livro era ele próprio. Mas tem uma sequência de adjetivos que ele usa pra falar de si mesmo que não são nada gentis, né? Tá bem no meio do texto, fez de uma forma bem agressiva também, a narração nesse momento, você vai se recordar, né? Então... A Virginia faz esse entrecruzamento, né? Essa cariação de reflexões. E o livro, então, do Montaigne, eu tenho que trazer essa informação aqui, é dividido em seções e capítulos. Aqui na produção você vai ver que eu falei capítulo tal... e daí dava mais um número. Na verdade, o que eu chamo de capítulo seria as sessões. Depois que eu terminei a gravação, que eu me dei conta que eu fiz essa troquinha, mas assim, não acho que vá atrapalhar a interpretação, que é de uma beleza esplêndida. Na verdade, eu só troquei alhos por bugalhos, mas tá tudo escritinho ali como é. E se você for lá procurar no livro, onde eu chamei de capítulo, sendo as sessões, vai dar bem certinho. Eu gostei que a Virginia explica os bons riscos que fazem a vida valer ainda mais, Lucas. Uma das coisas, né, primeiro que o texto começa que retratar a si mesmo é lícito, né, é legal, pode ser verdadeiro, mas, contudo, escrever sobre si, entender a si mesmo e, mais do que isso, comunicar verdadeiramente o que se é um empreendimento espinhoso.
o Montaigne já dizia que era um empreendimento espinhoso e ela reitera essa ideia. Né? Ela também dá seus conselhos, né? A Virginia, em vários escritos, e aqui a gente tem que lembrar que são ensaios, né? Ela dá os conselhos. Como um que eu adorei, que eu trouxe para mim, para minha vida, ao escrever que se evite a rapsódia e a eloquência, mas a melhor prosa é a mais plena de poesia. Gostei bastante também dessa afirmação. E aquela que acho que todo mundo fica pensando, é razoável que a vida de um sábio dependa do julgamento dos tolos? É muito boa essa, né? Sim. E ela explana sobre um termo, l'âme bien-née, que significa alma bem-nascida, né? Ou seja, a gente tem que ser íntegro, né? Tem que saber comunicar quem a gente é e dizer abertamente aos nossos amigos o quanto a gente gosta deles. Isso também ela faz questão de enfatizar. Gostei também da sacada sobre viajar. Ela critica as pessoas que viajam já pensando em voltar, né? E ela fala que a viagem, na verdade, é o caminho, né? É a jornada, né? O foco tá sempre no meio. E se a gente pegar um resfriado ou tiver uma dor de cabeça, que é bom, que isso faz parte, né? Que deixa mais quente a coisa, né? E que o prazer tem que ser compartilhado. Em suma, para mim, essas são as principais pegadas do texto, né? São coisas bem bacanas e é aquela bem massa mesmo, que a morte nos encontre plantando nossas couves, né? Ou seja, aqui no meu dia a dia, no meu cotidiano, que esteja tudo certo, né? E é um texto bem positivo em vários aspectos e ele fica muito de contraste com a vida dela, né? Porque ela se suicidou de uma forma bem trágica. Por falar nisso, daqui 2 semanas é aniversário de morte da Virginia. Foi em 28 de março, vai cair na sexta-feira, não na semana que vem, na outra, bem certinho. 84 anos da morte da autora. E daí eu fiquei, depois de ler ouvir esse texto, né? Eu fiquei pensando, mas será que ela não estava feliz na hora também que ela cometeu o suicídio, né? Como foi uma forma de alívio, assim, do que ela estava sentindo, né? Mas enfim, é muito dá esse contraste estranho, né? De ver um texto positivo dela, como esse, né? É difícil, eu não, pelo menos não lembro nenhuma parte, assim, que ela falou negativamente, né, de coisas, é muito pra apreciar a vida, né? É verdade, o que ela faz é criticar manias, né, que é aquela rabugice, né, que em suma ela fala pra evitar, né, mas é interessante essa observação. Mas é que a Virginia, ela viveu no fim da vida uma série de colapsos nervosos, né, e tem a ver com a própria guerra, né, com a confusão que estava a cidade, o mundo como um todo, né, naquele momento. Então, a gente tem que lembrar que foi em 28 de março de 1941, a gente estava em plena Segunda Guerra Mundial, que começou em 39. Então, é esse drama mesmo, humano e social, que eu acho que abalou muito ela, por ser uma pessoa extremamente sensível, né? A gente compara, verifica nos textos da Virginia como se fosse tudo a flor da pele, né? Sim. Então, imagina para uma pessoa sensível, consciente de tudo, né, muito estudada, ver atrocidades acontecendo. Lembra um pouco a Emily Dickinson, né? Também, que é bem flor da pele as coisas. Justo, então ela até deixou cartas, né, que explicam o sufocamento que ela sentia naquele estágio da vida. Né? Não se justifica, né? Eu não tô botando panos quentes no tirar a própria vida, mas é o momento histórico mesmo que estava super tenso. E daí pra gente entender também a obra dela hoje, né, e também do Montaigne, ele acreditava que a percepção das pessoas em relação ao mundo é cercada pelo meio limitado em que vivem. Então isso tá bem presente na obra, né, que esse mundo à nossa volta, de certa forma, também limita o que a gente consegue pensar, né? Sim. É muito difícil você pensar além do que você conhece. Né? Então, pra fazer isso, uma das coisas, igual como ela falou ali, é a viagem, né? É uma das coisas que as pessoas julgam necessárias, mas eu acho que se você também encontrar formas de sair do teu mundo... como a literatura, por exemplo. Não precisa ser da viagem, mas ter essa outra visão, assim, né? Tipo... também pode ser bem benéfico. Eu acho que esse é o papel da arte na vida. Promover exatamente isso, qualquer arte, né? Se for contemplar um teatro, uma artes plásticas, né? Se você for viajar, se você for ler um livro, assistir um filme, ouvir
enfim, um programa que vai abrir sua mente, te coloca numa outra condição. Né? Justamente. É a arte, é o papel da arte. E também é uma dos motivos da pessoa às vezes ficar muito tempo num quadro depressivo, né, ou de tristeza, né, também porque ela não compartilha. Que daí, quando você não compartilha, seja com terapeuta, ou seja com alguém, amigo, enfim, você não consegue ter outra visão sobre aquilo, né? Você só tem a tua visão sobre aquilo que você tá vivendo. Daí, às vezes, você vê outra pessoa falando, te dá uma outra perspectiva, você, nunca tinha pensado né, dessa forma, ponto. Né? Às vezes é tão fácil ouvir algo de alguém, né? Alguém pode te ajudar, e é a mesma perspectiva do bullying. Só é bullying se a pessoa aceitar quieta. Se ela revidar, se ela compartilhar com outros, se ela for em busca de mudar aquela situação, deixa de ser bullying. É uma agressão, né? Mas, tipo, o bullying, ele tem como característica a pessoa emudecer, ficar quietinha, sofrendo, calada, em isolamento. Então, justamente, compartilhar é uma das coisas mais importantes que existem no mundo para os seres humanos. Então, a gente tem que fazer isso. E uma das coisas que ela fala dentro dessa ideia das limitações, que você lembrou aí da frase do próprio Montaigne, não há nada tão imperfeitamente feito que as leis. Ele não gostava das convenções e cerimônias. Né? Sim. Então é interessante jogar na mesa isso aqui, só que eu acho que as leis são importantes para organizar um pouco a sociedade, né? A gente tá comentando essa semana, né? Que viver em sociedade, você tem que abrir mão de várias coisas, né? Você tem que abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos, enfim, você tem que respeitar todo um sistema legislativo. A gente sabe que muitas pessoas não respeitam, não deveriam estar vivendo em sociedade, né? Deveriam estar isoladas numa floresta. Mas, ainda assim, elas estão vivendo aqui no meio e, né, sem respeitar muitas dessas leis. Mas, enfim, ser humano, né? E você tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, era isso aí. Ela termina perguntando, que sei eu, né? Depois de tudo isso, desse texto tão brilhante, de tantas explanações que iluminam a nossa mente, né? Ela repete a pergunta, que sei eu, né? Sim. Então, que sage, né? Pra falar do francês. Achei bem legal, assim. Terminar com uma pergunta, depois de dar tantas respostas. Sim, é verdade, isso é isso. E esse foi, então, Montaigne, de Virginia Woolf, 2 autores, né? O Montaigne de Virginia Woolf. E que deu pra gente... obrigado, Matheus Trimpo. Que deu pra gente aquela sensação gostosa lá do início do podcast, né, Lucas? É um texto... aí, o ponto de vista de alguém diferente, né? Que daí trouxe como sugestão. Talvez fosse um texto que a gente não olharia, né? Não desse a devida atenção, mas com sugestão assim a gente... Opa, vamos ver qual é que é, então. Então é muito legal, e para você também se tornar um dos nossos apoiadores, nossos apoiadores com frequência dão essas sugestões, e se a gente vê que encaixa no podcast aqui, a gente acata e é muito bacana, né? E se você quer ser um dos nossos apoiadores, há 2 formas de fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido, e a outra é mandando um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. E daí abre esse canal aqui com a gente do podcast. Não que os nossos apoiadores... Não que alguém vai entrar de apoiador e vai falar... faça um tal texto, a gente vai lá e faz. Mas a gente... Sempre passa pela nossa curadoria, mas a gente adora sugestões. A gente olha quando sugere... Quando um apoiador sugere, a gente realmente olha o texto. E vê se rola. Inclusive, se você gosta muito de um autor, o Felipe Cronato já fez isso. Ele mandou pra gente um livro do Lovecraft. É sensacional, gente, porque o Leitura também recebe esse tipo de apoio. A Lina tá mandando o livro do Desassossego lá de Portugal. Então, pra gente é tão importante ter as obras, né? Se você tem essa intenção, eles fazem sempre o Poe, vou mandar uma coleção do Poe, ou, né, algum autor assim que você sabe que é domínio público, Machado de Assis. Eu só trabalho com os livros online do Machado, não tem nada físico dele, exceto alguns romances, né? Mas assim, o de contos eu não tenho. Eu só tenho Papéis Avulsos, que é um livrinho bem pequeno. Os romances mesmo. Né? Tem Quincas Borba e Dom Casmurro, Póstumas de Brás Cubas. A gente tem alguns assim, né, os mais. Só que é muito legal a gente ter esse suporte. Então, às vezes você não quer dar em espécie, você quer dar em produto, que você sabe que vai ser útil para leitura, super bem-vindo. Escreve pra gente, nós mandamos o endereço. Leituradeouvido@gmail.com. Inclusive livros de análise literária, porque você sabe que eu sou uma rata de biblioteca e para as análises ficarem boas,
né? E tem o Otto Maria Carpo, que eu sempre sonhei em ter os livros dele, né? Mas nunca tive acesso a nenhum. Então fica a dica aí. São caros. Fala como se tivesse pouco livro aqui em casa. Não, tem bastante. A gente já tem uma biblioteca bem legal, mas é que a gente trabalha com isso, então nunca é demais, né, gente? É isso aí. Então, se você quer ser um dos nossos apoiadores, já falei, né? E as 2 recompensas é entre os nossos créditos finais do podcast. Todo final aqui a gente dá o nome de produtores executivos para os nossos apoiadores. E também você recebe estudo aprofundado de cada obra. Então, toda sexta-feira o episódio é publicado e vai para todos os nossos apoiadores esse estudo aprofundado com arte de capa e uma mensagem personalizada nossa. E os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancle Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno dos Santos Leda, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lube, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Marilúcia Terezinha Rossoni, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmicaites, Mônica Tocárnia, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Roberto Hiromi Sonoda, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix, leituradeouvido@gmail.com. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.